Gente, nas últimas semanas, ou pelo menos nos últimos 2 meses, sendo um pouco mais amplo em termos de espaço de tempo, muitos analistas, muitos economistas estavam insistindo na desaceleração da economia norte-americana. Eu até vi alguns indicadores, comecei a acreditar nisso. Antes eu insistia que isso não estava acontecendo, mas eles falavam de uma maneira tão veemente que realmente eu acabei sendo influenciado, não pesquisando devidamente ou com a devida profundidade os indicadores da atividade econômica naquele país. E o que aconteceu? Frustrou. O PIB norte-americano do segundo trimestre deu uma arrancada em relação à primeira previsão e chegou ao patamar de 3% de crescimento, que é um excelente resultado para eles. Isso muda as coisas, muda não só para os Estados Unidos, mas também aqui para o Brasil, e vamos trabalhar nessa questão no dia de hoje. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, como eu comentei na introdução, muita gente de peso, não peso pesado que nem eu, mas peso intelectual, estava insistindo de uma maneira bastante veemente que a economia dos Estados Unidos estava com os dias contados de prosperidade. E é lógico que uma situação dessas, o maior país, o maior volume de produção do mundo, a maior riqueza do mundo, desacelerando, significa ou gera grandes impactos, não só para os norte-americanos, mas para todo o globo, inclusive aqui para o Brasil. Qual foi o resultado? Quando todo mundo apostava numa continuidade de desaceleração, queria cair para perto de 2,8%, vem a surpresa, uma aceleração voltou ao patamar de 3% no segundo trimestre agora de 2024. Ou seja, estamos falando de abril, maio, junho, um pouquinho com o retrovisor, um pouquinho passado demais, mas cálculos de PIB eles demoram mais para ficar prontos, especialmente na parte da revisão. Então, o que mostra esse indicador, além do evidente que é a aceleração da produção econômica dos Estados Unidos? Olha só, no primeiro trimestre que inspirou essa ideia de desaceleração, o produto interno bruto norte-americano tinha realmente fraquejado ou não tinha tanto vigor como nos trimestres anteriores. Teve uma alta de 1,4%. Bom, então esperava-se mais uma desaceleração, mas não. Os resultados, a contabilidade nacional daquele país mostrou essa alta, a qual eu já me referi, de 3%, incluindo o quê? Uma expansão bastante importante, razoável, relevante do consumo pessoal, que cresceu 2,5%. Tá, tudo bem, eu poderia detalhar mais a questão do PIB norte-americano, mas acredito que não seja necessário. E por que isso é importante para o Brasil? Essa é a questão de fundo do nosso vídeo de hoje. Bom, nós estamos ouvindo muito as autoridades monetárias aqui no nosso país perspectiva de que a nossa taxa de juros básica venha novamente a subir. Estão falando de ameaça inflacionária, mas o IPCA 15, que mede o preço ao consumidor do brasileiro, no caso dia 15 de julho ao dia 15 de agosto, ficou bem abaixo das expectativas. Então, continuam falando que existe uma tal de inflação implícita. Realmente, o índice de preços ao produtor tem subido, mas isso não é o suficiente para impactar de forma tão forte na inflação brasileira. O gasto público, o excesso do gasto público, aliás, sim, isso gera uma consequência inflacionária, sim, mas não é de uma hora para outra. Isso aí nós vamos enxergar quando começar a acontecer com alguma antecedência. Então, por que falam tanto nessa necessidade de aumentar juros? Na verdade, gente, as motivações para isso são outras. Ao mesmo tempo que a inflação brasileira está controlada, os gastos públicos vêm aumentando de uma maneira muito expressiva aqui no país, e isso é uma tecla de piano que nós estamos tocando aqui há muito tempo. Mesmo com a alta da arrecadação, que chegou a quase 10% em julho agora de 2024 frente a julho de 2023, a despesa pública vem se acelerando, vem crescendo de uma forma muito mais rápida que isso, provocando a história de déficit público. E quando um país aumenta o seu déficit, quem aplica nele, quem compra títulos da dívida brasileira, fica olhando um pouquinho desconfiado. Talvez não nós que estamos aqui dentro do nosso mercado interno, mas os investidores internacionais que gostam dos títulos brasileiros porque eles são um
dos que no mundo, deve estar em torno de segundo ou terceiro posto no ranking mundial. Mas o que aconteceu? A nossa Selic, desde o ano passado, vinha caindo de uma maneira pausada, comedida, e chegou ao patamar de 10,25%, parou por aí. Há 2 reuniões do Conselho Monetário Nacional que não se mexe na taxa de juros. E por quê? Tinha ameaças, segundo o Banco Central tinha, mas não era ameaça inflacionária, vamos falar a verdade. A ameaça é falta de credibilidade, porque a dívida pública vem aumentando muito. Lógico, se o Estado gasta mais do que arrecada e esse gasto está crescendo muito mais do que a receita pública, então a dívida deve aumentar, está aumentando realmente em relação ao produto interno bruto do país. Fica evidentemente mais difícil confiar num título de dívida desses. É aquela coisa, todo mundo deve ter um vizinho, um parente, um amigo que vive pedindo dinheiro emprestado. Normalmente, algumas vezes ele paga, outras vezes não paga, mas pede de novo, se esquece, acaba se emprestando. Aquela confusão que muitas vezes, ou a maior parte das pessoas, tem essa muvuca na vida. O que acontece? Você vai acreditar nessa pessoa cada vez menos. Cada vez que ele paga menos, ou cada vez que ele se vê mais endividado, você vai pelo menos, talvez, continue emprestando por ser seu amigo, mas vai duvidar de ver a cor desse dinheiro de volta cada vez mais. Com países é a mesma coisa, só que não tem essa bondade toda. As pessoas que investem em títulos de um país querem o dinheiro de volta. E aí que está acontecendo duas coisas. Voltando ao PIB norte-americano, no momento em que o produto interno bruto daquele país sobe além das expectativas e pelo menos por algum tempo enterra aquela ideia de que os norte-americanos iriam entrar numa recessão, uma desaceleração econômica, não tem motivos para o Banco Central deles, o Federal Reserve, subir seus juros. Aquelas pessoas, poxa, o juro dos Estados Unidos está muito parecido, não está na verdade, mas está mais próximo do que o normal de países como o Brasil. É melhor investir na segurança de um Estado sob controle financeiro do que num país como o Brasil, que faz muitas admitir com as suas contas públicas. Nesse sentido, se o juro brasileiro tivesse uma tendência de queda e se aproximasse dos norte-americanos, haveria, como já está havendo, uma migração de investimento de aplicação financeira daqui do Brasil lá para a América do Norte. E isso estava meio que em compasso de espera, porque conforme o resultado desse PIB norte-americano, como aumentou 3%, sinal a pressão para baixar juros caiu, e isso volta a pressionar os juros brasileiros. No sentido de cair, não. Se cair, vai haver cada vez mais evasão de recursos de aplicações financeiras que estão atualmente aqui no Brasil, e o governo federal precisa muito delas, lá para a terra dos United States. Então, para defender a circulação, a rolagem da dívida brasileira, a dívida interna brasileira, o Banco Central eventualmente está sim pressionado até aumentar a Selic aqui para tornar o dinheiro brasileiro a despeito do seu aumento de risco. É exatamente isso, a meu ver, que está acontecendo. E com esse parecer, que pode ter evidentemente pessoas que discordam dele, eu encerro o Fora de Curva de hoje, lembrando que se você gostou desse vídeo, não esqueça do like, do compartilhamento dessa película com a sua rede de contatos, e aquelas pessoas que estão assistindo a vez, eu faço meu convite para inscrição no canal. A cada um, deixo aqui meu até breve. Tchau, gente.